Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Prazer imenso estar com esse pessoal aqui. Conheço a escola da Embraer e o Senac Rio de Janeiro foi conhecer, ver essas experiências junto com o Sesc e a gente ficou muito bem impressionado de ver a maneira com que o Renato dirige essa instituição, de ver como é que os alunos são apaixonados por aquilo que fazem, de ver como a educação pode transformar a vida das pessoas. Como é que a educação pode ser esse grande passaporte do futuro, como é que a educação abre as janelas, as possibilidades. Então esse é um bate-papo muito informal aqui, que a gente vai conhecer um pouco dessa escola, da paixão desse professor e da história desses alunos. Vou começar com você, Renato. Renato, a gente tem alguns professores aqui, alguns educadores e pessoas que nos acompanham também nos Senacs, em casa. Para você, o que é mais essencial no ofício de ser professor? Bom, Chalita, um prazer imenso estar aqui, senhores professores e professoras, poder compartilhar com vocês o que eu acho que é importante na vida dos jovens. Eu penso que quando eu tinha a idade de vocês, né, desses mais jovens, Chalita, eu tinha o sonho de ter a minha carteira de habilitação. Porque a minha carteira de habilitação ela ia me dar o direito de dirigir qualquer automóvel. Os que já existiam na época e os que ainda iam ser inventados. Então, era muito poderoso aquele documento, porque ele dava essa autoridade para mim, né? E hoje, quando a gente está envolvido no colégio da Embraer, que é uma empresa de aviação, a gente descobre que quando um piloto se forma, ele não pode pilotar qualquer avião. Cada avião ele precisa de fazer um curso específico e ele precisa entrar num simulador. E o simulador vai preparar esse piloto para voar um avião que ainda não existe. Porque quando a empresa aeronáutica quer fazer um avião, eles pensam assim, vamos construir um avião e vamos construir o simulador para que o piloto saia pronto junto com o avião. E por que eu trago essa metáfora sempre, Chalita, que eu falo sobre educação? Porque nós colocarmos esses jovens em ambientes de simulação é extremamente importante. Porque eles vão pilotar um mundo que ainda não existe. Antigamente isso demorava mais, agora é muito rápido. Então, o professor precisa colocar o aluno para simular a realidade dentro da sala de aula. Seja simular debates, seja discussões, seja simular projetos e aprender com isso a pilotar o mundo do futuro. Mariana, você é de Botucatu, né? Não, eu sou de São José. São José, Camila de Botucatu. Quantos anos você tem, Mariana? 17. 17 anos. Você está no terceiro ano? Isso. Terceiro ano. 17 anos, terceiro ano de ensino médio. Do que você tem medo? Que pergunta profunda, hein? Eu acho que depende muito das questões. Se a gente fala um pouco do atual, bem específico, talvez um medo até que seja um pouco bobo é, nossa, será que eu vou conseguir passar no vestibular? Mas eu acho que uma das minhas maiores preocupações para o futuro é saber se a gente vai conseguir fazer a mudança certa. Esse é um dos meus maiores medos. Se você vai conseguir ou não fazer a mudança certa. E seu sonho? Eu sempre gosto de relembrar que uma vez eu estava limpando lá o meu quarto, né, que eu vou fazer uma mudança, e aí eu encontrei uma cartinha minha de quando eu estava no primeiro ano do Fundamental. E nela falava assim, Mariana do futuro, é a sua obrigação fazer alguma coisa para a gente poder ajudar o futuro a melhorar as condições climáticas, a melhorar a política, a melhorar tudo. Isso é com você. Isso eu estava no primeiro ano. E esse ainda continua sendo o meu sonho, poder ajudar as pessoas de alguma maneira. Lucas, como é que... Você tem 17 também, né? Tenho 17. Você é São José dos Campos? Sou de São José. Segundo ano? Segundo ano. Você também sonha em melhorar o mundo? Em ajudar as pessoas? Olha, eu posso dizer que eu entrei no colégio e aí brilhou uma luz na minha mente mostrando que eu tenho vocação para isso. A partir dos projetos que a gente tem, das oportunidades que a gente tem, das pessoas que a gente convive, eu acho que esse desejo ficou muito claro para mim. A ambição, a vocação de mudar o mundo, eu acredito muito que esteja presente em mim. Ô Lucas, muitas vezes
os educadores até, refletindo, falam assim, o jovem hoje está mais disperso, é difícil a pessoa prestar atenção numa aula, focar em alguma coisa que alguém está dizendo. O que você acha que a educação pode fazer para que esses jovens se concentrem mais ou valorizem mais a escola em que estão ou prestem mais atenção e desenvolvam os seus talentos? Olha, Gabriel, ótima pergunta. Eu acho que a gente tem um problema muito sério aqui no Brasil relacionado à valorização da educação pública. E aí, pelo menos ali na região, né, São José dos Campos, né, a gente sempre tem um sonho, né, como a gente tem boas escolas, né, a gente sempre tem um sonho de ingressar em uma boa escola no ensino médio depois do 9º ano, né? E o Colégio Embraer é um colégio muito histórico ali na cultura de São José, né? Você vê até funcionários do colégio que estudaram lá, lembrando da época que o nome saía no jornal da lista de aprovados. Então, eu acho que esse desejo meu, que já tinha ali no meu coração assim, um desejo de mudar o mundo, a partir do momento que vê o Colégio Embraer como uma das possíveis opções de boa escola de ensino médio, eu acho que a gente tem que aprender a valorizar o que a gente tem. Porque, querendo ou não, é uma escola que vai atribuir muito, não só no nosso currículo, porque currículo acontece mesmo, mas eu penso mais assim no meu pessoal, no meu caráter. Então, um dos grandes desafios que a gente tem é a questão da valorização da educação pública. E aí o Colégio Embraer, eu acho que ele é um ótimo exemplo do que a gente no que a gente valoriza. Vou dar um exemplo muito simples para você. A gente tem vários materiais lá no colégio, né? Desde carteira que tem mesmo, mas até o que é a parte, né? Então, na sala de arte, por exemplo, você tem vários materiais lá. E a gente, nessa cultura de aluno do Colégio Embraer, a gente tem um zelo maior pelo material que a gente tem. A gente não vai usar de qualquer jeito, a gente não vai querer prejudicar porque o colégio vai pagar. Não é isso, o mérito não é esse. Mas eu acho que essa questão de fazer a prova do colégio, entrar lá, ter o esforço de estudar, traz esse sentimento para a gente de valorizar o espaço que a gente está naquele momento. Camila, o que tem de melhor esse colégio da Embraer? Vocês estão falando sobre o orgulho do colégio da Embraer. O que você acha que tem de melhor? Thalita, se tem uma coisa que eu me orgulho no colégio é que quando a gente entra como aluno, mas quando a gente sai como cidadão. Um cidadão consciente, um cidadão politizado, um cidadão que conhece os problemas da sua sociedade e que quer mudar isso. É por isso que todos os projetos que a gente faz no colégio é voltado para a educação, tanto nossa quanto da nossa comunidade, pensando em melhorar essa situação. Então é algo que me orgulha muito, porque é algo que eu cresci vendo isso acontecer comigo e que eu quero levar para outras pessoas também. Você profissionalmente pretende o quê? Eu quero fazer engenharia mecânica, mas eu quero ajudar muitas meninas nas ciências exatas, porque ainda é pequeno assim, então eu quero expandir mais, para que elas conheçam mais sobre a área. O número de mulheres que vai para esse caminho, né? Isso. Senhor diretor, estamos num evento tecnológico, o Rio Summit discute inteligência artificial, realidades virtuais, esses novos mundos de interação tecnológica. A máquina vai substituir o professor? Jamais. A máquina não vai substituir, senhores professores e professoras, não vai substituir, porque a gente precisa plantar no coração dos jovens, de vocês estudantes, que a gente tem um legado para com a humanidade, a gente tem uma dívida para ser paga, cada um de nós, né, por tudo que a gente recebe, né, das pessoas. Então a gente precisa devolver isso para a sociedade de alguma forma. E vocês jovens, na fala de vocês hoje, eu vejo assim, vocês têm essa concepção de que precisam deixar um legado e vocês estão muito engajados nisso. Então o respeito ao que eles têm pelos professores é uma coisa fascinante, né? E eu percebo isso nas atitudes deles, né? Quando não se atrasam para a aula, quando fazem questão de valorizar o professor. E é uma cultura, Thalita, que vai passando de uma turma para outra. Parece que isso já não precisa ser mais ensinado, porque os jovens eles querem falar sobre isso, porque sentem falta disso, né? E eu acho que nós também, professores, nós precisamos de ter esse espaço de conversa com o jovem e acreditar no seu protagonismo, né? Não ter medo de que eles possam tomar conta. Se você me permite contar uma história breve de um exemplo que a gente tem dentro do colégio,
que coloca esses jovens como protagonistas. Num determinado dia do ano, eles mandam currículos para os funcionários do colégio, querendo substituir o funcionário no seu ofício. E a gente treina esse aluno por algum tempo, em torno de 2 meses, e em um determinado dia, eles nos substituem e nós estamos em outro local. A escola é comandada inteiramente por eles. E aí você me pergunta, mas você não tem medo do que as coisas podem acontecer lá? Juro para vocês, eu tenho. Mas nunca tivemos nenhum problema. E um dia, quando eu marquei uma reunião de pais, logo após esse evento que a gente chama de autogestão, Chalita, terminou o dia da autogestão, eles cuidaram do colégio durante um dia. Eu cheguei para a reunião de pais às 18 horas e perguntei para o vigilante, e aí, tudo bem? Foi tudo bem? Ele, nossa, muito melhor do que quando vocês estão aqui. Então, quer dizer, a gente precisa acreditar no protagonismo desses jovens meninos e meninas. Mariana, a Camila falou que... É isso aí, vamos aplaudir. A Camila falou que vocês saem cidadãos da escola. O que significa isso para você? O que é... Na verdade, a Constituição Federal, no artigo 205, né, diz que o papel da educação é formar a pessoa, o cidadão, e preparar para o mercado de trabalho. O que é você ter a consciência de que você vai para uma escola de excelência e sai cidadão? O que um cidadão deve fazer e o que ele não deve fazer? Então, quando a gente entra mesmo para o colégio, assim como o Lucas falou, a gente entra buscando oportunidades. Então, a gente entra sabendo que é um colégio ótimo, que é um dos melhores da região, e a gente acaba buscando isso. Mas quando a gente está lá dentro, a gente aprende que o mundo não é só a nossa bolha. A gente aprende a viver a bolha, a realidade dos outros. A gente olha para novos horizontes. Então, é nessa que muitos projetos, como, por exemplo, a própria Camila falou, eles acabam saindo. Projetos de cunho social, a qual a gente sempre busca ajudar. Não é uma questão de, por exemplo, vocês têm que fazer um projeto. Não, nós buscamos fazer esses projetos. Nós buscamos ir atrás das comunidades para realizar os projetos, sejam eles que envolvam vários tipos de área, do qual vários projetos a gente tem. Então, eu acredito que isso seja uma parte muito legal. Até porque, como o próprio Renato falou, não é algo como se a gente fosse implantado a fazer isso. É a cultura do colégio. A cultura do colégio faz com que nós nos tornamos esses cidadãos politizados do mundo em que vivemos, saímos das nossas bolhas e assim a gente possa ajudar os outros. Qual que é a sua inspiração profissional? Bem, se me permite dizer, é o meu professor de química, o Vander. Justamente porque hoje eu visto esse jaleco, que é o jaleco de um projeto que eu criei junto com ele, chamado Ciência Demais, o qual ele já tem 1 ano e 1 mês assim, de criação. E é onde a gente acabou fazendo por várias pesquisas, percebendo que a ciência, quando você é criança, ela é o principal pilar para o desenvolvimento do cérebro. Mas, infelizmente, com o padrão que a gente tem, né, da educação, a gente acaba vendo que muitas das crianças elas não se interessam, por exemplo, pelo ensino das ciências. Então, a gente acabou buscando como a gente podia fazer de uma maneira barata, sem fazer com que os professores de escola pública gastem do próprio dinheiro, mas que eles possam fazer de uma maneira super divertida a aula deles. Então, que eles possam ir lá ensinar, junto da teoria, ensinar com a prática, de uma maneira barata, que interesse ao aluno, que busque o aluno a instigar um pouco a ciência também. E, junto disso, a gente acabou criando uma parceria com o ITA, né, que é a faculdade que fica lá em São José dos Campos. E o ITA apoia a gente justamente a cada 1 vez por mês. A gente vai no Parque Vicentina Aranha, que é um dos parques mais famosos da cidade. E a gente produz feiras todos os meses para as crianças poderem ir lá, se divertir e aprenderem também, principalmente. Ô Lucas, vamos pegar esse conceito da Mariana de uma aula divertida. Saber e sabor são 2 palavras da mesma origem. Você acha que o saber, ele é saboroso? Ele pode ser saboroso? Eu acho que, assim, o saber e o sabor, eles precisam caminhar juntos. Então, é muito bom ter conhecimento. É muito bom saber. E aí, vamos partir dessa ideia, né? Por que é gostoso saber? Por que é gostoso, né, ter esse sabor da sabedoria, do conhecimento? É igual, puxando até o gancho da primeira pergunta, né? A gente precisa usar o nosso conhecimento em prol do bem, né? Então, igual a Camila falou aqui, sobre sermos agentes políticos, né? Sobre sermos politizados, jovens politizados. A gente precisa usar isso não só
ao nosso favor, porque a gente sabe que existem... O que eu mais escuto, pela verdade, é que os jovens, eles são as lideranças do futuro, né? O que eu mais escuto na minha vida. Então, puxando isso, saber e sabor, eles vêm dessa mesma classe, como você falou, mas a gente precisa usar isso ao nosso favor, ao favor das futuras gerações. Você fica mais um ano na escola, ano que vem você se forma, e aí? Olha, as duas já estão indo embora, né? Então vão ter que se despedir do colégio, né? Elas ficam até chateadas quando a gente trata nesse assunto, né? É um assunto um pouco espinhoso para elas. Mas eu posso dizer que para mim o ano que vem vai ser um ano diferente do que foi esse ano, do que está sendo esse ano e o ano passado, né? Que é o ano que a gente vai fazer o xizinho ali na opção da escolha do vestibular. Vai ser um ano assim muito decisivo na minha vida, né? Eu particularmente já tenho uma carreira a seguir, né? Eu tenho certas afinidades com política, com a área de humanidades, né? Então eu penso em seguir a carreira do direito. Então a gente vai estudando esse ano, terminar esse ano estudando, e o ano que vem pegar firme aí já, talvez o dobro, até o triplo aí do ritmo que foi esse ano, para a gente fazer um bom vestibular e garantir a aprovação já para 2025. Ô Camila, como é que é a relação das famílias com a escola? As famílias com as escolas são muito conectadas. A gente fez um formulário, né, para saber mais. E a relação da família disse que 97% aprova a escola. A gente tem o dia da família na escola, que os estudantes ficam em casa e as famílias vão para a escola como estudantes. Então, eles frequentam a sala de aula, têm contato com os nossos professores, com os técnicos dos laboratórios, aprende um pouquinho sobre o que a gente está aprendendo no dia a dia. E eles adoram, eles chegam em casa muito contentes, contando para a gente, empolgados. Então, é isso que é ser o Colégio Embraer. Então, a família está sempre muito bem conectada com o colégio. Ô Renato, você dá aula há muito tempo, né? Desde 1994, aula. O que mudou de lá para cá? Na verdade, primeiro foi uma mudança interna muito grande minha, porque eu já fui um mau professor, né? Não é porque todo mundo tem uma história de superação para contar, eu não tenho muitas delas, né, Shalita? Mas eu não saí da faculdade um bom professor. Porque eu aprendi muita técnica, aprendi a fazer cálculos, mas não aprendi esse contato e a didática que a gente aprende em sala de aula. Então, eu acredito que eu melhorei muito como professor quando comecei a entender o que o jovem tinha de poder para nos ajudar na escola. Então, quando a gente... eu tive a oportunidade de dirigir 2 grandes colégios, na Fundação Bradesco e os colégios Embraer também, e eu notava assim, entregar diplomas para 200, 300 alunos por ano é muito nobre, mas lamentavelmente não muda a educação no país. O que muda a educação no país é quando esses diplomas que são entregues nas mãos das pessoas, pelo SENAC, pelo Colégio Embraer, por várias unidades de ensino, essas pessoas que pegam o diploma saem com interesse em mudar a comunidade onde vivem. Então, dos vários projetos que tem no colégio, eles precisam passar necessariamente por 3 crivos. Isso eu aprendi como ser um bom professor quando eu olhei para esses 3 crivos. Primeiro, o projeto que você está querendo desenvolver, ele tem relevância acadêmica? Você vai aprender algo com ele? Se você vai aprender algo, é um bom projeto. Ele tem relevância social? Ele vai ajudar alguém a resolver um problema real que a comunidade tem? Então, se ele tem também uma relevância social, é um bom projeto. E também, ele tem uma relevância econômica. É possível a gente fazer esse projeto com os recursos que nós temos, que são finitos. Então, quando o projeto encontra esses 3 pilares, aí a gente consegue desenvolver. E o professor que vai orientar esse projeto é um professor que não conhece do projeto. E aí eu acho que está o grande segredo. O professor vai construir uma aeronave, como eles fizeram lá, uma réplica do Demoselle, o pessoal de engenharia. E o professor, ele não é um aeronauta, ele não conhece de aviação, mas ele vai aprender. Os alunos que querem estudar direito fizeram um projeto de lei que instituiu a Semana do Direito na escola no município de Botucatu. Então, aprendeu, e o professor orientador não era advogado, né? Ele estava aprendendo junto com os estudantes. Então,
assim que eu acho que a gente vai se tornando melhor professor. Quando a gente escuta o que os estudantes têm e entende que eles têm uma sabedoria muito grande que às vezes a gente não tem. Ô Mariana, tem uma coisa legal no processo educativo que é você ampliar repertórios, né? Expandir o cérebro, expandir as suas relações. Hoje a gente vê as pessoas muito plugadas, né? Internet o tempo todo, celular o tempo todo. Você consegue fazer essa dosagem de leitura, de filme, de teatro, de... Como é que você faz essa ampliação de repertórios dentro de você? Ah, com certeza. Eu acho que a gente, no mundo em que a gente vive atualmente, o qual a gente está sempre muito ligado ao celular, a principal, então, chave é usar o celular como aliado. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente precisa não só buscar essas questões desses repertórios para talvez fazer uma redação, para talvez saber responder uma questão no vestibular que seja de atualidades, mas a gente precisa se tornar um cidadão que conhece e reconhece as coisas do mundo. Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso começar a ouvir podcasts, que é o que eu faço. Como você mesmo disse, buscar filmes que sejam relevantes. Então, essas são questões muito que a gente acaba alinhando. E até mesmo o ensino, a gente, quando principalmente eu estava no primeiro ano, a nossa professora de redação, ela passava muitos documentários para a gente. Documentários esses os quais que instigavam a gente a ir procurar cada vez mais. E não só isso, como a gente tem um projeto, como é conhecido, o Simula Jovem ONU, o qual é a simulação das Nações Unidas, o qual esse ano a gente reuniu mais de 500 pessoas no Colégio de São José. E é um projeto que talvez muitas vezes as pessoas elas não teriam interesse de ir e buscar saber o que está acontecendo na geopolítica num país do Oriente. E justamente por conta desse projeto, a pessoa ela tem que encarar um personagem. Então, eu tenho que encarar um diplomata, talvez da Turquia, eu tenho que encarar um diplomata da França, eu tenho que encarar um diplomata da China, seguir quais são as relações desses países. E aí, junto disso, você leva a pessoa a ela querer instigar o conhecimento dela e buscar esse conhecimento que talvez ela não queria buscar. Então, isso que é uma das partes muito legais. Você quer política, então, Lucas? Eu acho que bom, quem me conhece, acho que a Mariana me conhece mais, mas acho que a minha vida, infelizmente, né, a gente fica um meio muito difícil, mas eu acho que está condenada à política. Vamos lá, o Lucas ganha a eleição para presidente da República. Quais seriam as suas 3 primeiras ações como presidente? Olha, você não foi o primeiro a fazer essa pergunta para mim já. Muitas pessoas fizeram essa pergunta para mim já. E eu acho que a gente tem que colocar algumas prioridades ali para a gente tomar algumas decisões. Então, qual que é o problema do Brasil hoje? O que se fala no noticiário do Brasil hoje? Como a gente está numa conversa de educação, né, eu acho que faz sentido a gente colocar a educação ali como prioridade. Então, a gente tem, por exemplo, como eu falei na minha fala anterior, desafios para a valorização da educação. Então, primeira coisa, qual que é o investimento, como que a gente investe em educação? A pergunta não é quanto, é como que a gente investe em educação. Se a gente investe... por que a gente investe mais no ensino superior do que na educação básica, por exemplo? Isso é um fato, são números que dizem isso. Então, a gente poder rever um primeiro passo, né, a maneira que a gente investe em educação, para aí sim garantir boas gerações no futuro, porque, como eu falei, o futuro pertence às gerações que virão. Muito bem. Resumir os 3 na educação, então. Melhorou a educação, melhora tudo. Como dizem, na educação muda o mundo. Legal. Dá uma mensagem para uma jovem da sua idade que está acompanhando a gente, que está pensando, que está com medo, com sonho, que tem medo de decepcionar os pais, que tem medo de decepcionar a si mesmo. Como é que você pode trilhar um caminho em que você sinta que você está sendo protagonista da sua história? Olha, eu queria dizer que eu sinto tudo isso também. Eu tenho medo de decepcionar a mim, aos meus pais, eu tenho medo do futuro que virá, mas eu não posso desistir. A vida continua, eu tenho que fazer alguma coisa, então é sempre persistir no caminho. É uma palavra muito bonita que sempre fala resiliência, eu acho que é muito importante. Eu cresci numa família simples, então eu sempre aproveitei as oportunidades. Eu acho que isso me trouxe, por exemplo, até aqui. Então, se fosse dar um conselho, eu acho que aproveitar as oportunidades que a vida dá. Você citou a internet, né, com a Mariana. Tem muita coisa na internet. Busca curso, o Senac é um exemplo disso. Tem muitos cursos valiosos. Então, busca curso, aproveita as oportunidades que a gente tem e isso pode melhorar a vida da gente. Então, esse é o meu conselho.
Legal. A gente tem um tempinho agora, tempo rápido, de pergunta. Não é isso? Quem da plateia tem alguma pergunta para eles? Temos alguma pergunta? Pergunta. Ah lá. Alguém está apontando ali. Tem uma pergunta lá. Tô indo. Aonde? Não vi. Lá. Cheguei. Você é bem rápido. Temos tempo, tem tempo. Fala seu nome e sua pergunta. Oi, pessoal, eu sou a Priscila. Primeiro eu queria parabenizar todos, todas. Vocês são lindos, tá assim, muito fofo ouvir vocês falando. Mas eu queria trazer para algum dos três, vocês se decidem aí. Como é que é a escola do futuro? 30 anos de agora. Como é que é a escola? Daqui a 30 anos, como é que será a escola? Vamos lá, Uma pergunta fácil, né? Olha, uma pergunta fácil, sim. não é uma pergunta assim muito simples de responder, né? Como eu falei, a gente tem muitos desafios que a gente vê hoje que a gente precisa encarar com coragem. A gente precisa ter determinação na hora de focar em novos projetos. Eu acho que a educação do futuro, eu tenho uma percepção assim, por mais que seja difícil ter um sentimento otimista, eu acredito que a gente tem muito a melhorar ainda e que é possível. Nós temos muitos exemplos, assim, vou pegar individuais, mas que são possíveis tornar coletivos, e a gente sabe que é possível, de muitos talentos. Pô, a gente aqui, 3 aqui no meio do Brasil, não é nada. Tem muitos jovens por aí, inspiradores, que têm ótimas ideias, ótimos projetos. Então eu vejo que a educação, como eu falei, é o futuro, e eu vejo com uma percepção muito otimista. O trabalho que a gente faz aqui é em trocentas escolas que a gente tem no Brasil. Então, por que não a gente, aqui, usando esse espaço, tornar isso como exemplo para o resto do Brasil, né? Então, eu vejo com uma percepção muito otimista, enquanto ainda, né, mesmo que ainda a gente tenha esse sentimento hoje negativo, de que não vai dar certo, de que, nossa, a gente não vê futuro. Eu vejo futuro, e a gente precisa ir atrás disso. Muito legal. Outra pergunta? Aqui, ó. Aqui na frente. Fala seu nome e sua pergunta. Vou chegar aí. Boa tarde, meu nome é Maria. Sobre a questão que você perguntou a ela, eu estava aqui pensando como... Talvez vocês não saberiam responder, mas tipo assim, é uma pergunta para poder ficar solta assim no ar. Como vocês que estão mais antenados no assunto pode chegar nessas pessoas que têm sim projetos, pessoas que estão muito envolvidas na área da tecnologia, entre outros. Então, como é possível chegar nessas pessoas e não ficar só entre vocês? Vamos lá? Como é que a gente amplia esses projetos, né? De outras pessoas que tenham ideias, Eu acho que até a escola tem algum diálogo com a comunidade para isso, né? Para ampliação desses projetos. Quem quer falar? Camila, Mariana? Na verdade, assim, sobre um âmbito geral, eu não acredito como responder tão claramente. Mas de uma das maneiras que eu acabei participando é que, claro, por estar no Colégio da Embraer, eu tive muitas oportunidades, como, por exemplo, o meu próprio projeto, o qual o ITA olhou com os olhos para mim. Mas eu acredito que muitas universidades, elas também buscam isso. Então, como, por exemplo, a Olimpíada de Química de São Paulo. Ela é uma Olimpíada que é justamente para todas as escolas, e elas buscam cotas, por exemplo, em escolas públicas, a qual todo ano eles buscam, por exemplo, um tema. Então, o tema desse ano foi sobre vidros. Então, você tinha que produzir um artigo científico a qual você explicava sobre vidros, e as melhores redações eles levavam para o Instituto Butantan para fazer a parte de uma segunda parte da prova, o qual poderia levar para a Olimpíada Brasileira. Mas não só esse o fato, como essas pessoas que fizeram todas essas pesquisas receberam reconhecimento da USP sobre o que elas pesquisavam. E não só como isso, como, por exemplo, a própria Febrace também busca projetos. Então, eles sempre postam, por exemplo, no Instagram. Se você tem um projeto, publica aqui. Vamos atrás. Os melhores projetos a gente vai buscando, a gente vai criando. Então, eu acredito que justamente isso. Cada vez mais as empresas, elas buscam essas oportunidades nos jovens. Então, se você tem uma ideia boa, não tem por que deixar de lado. Bota ela no papel, começa a redigir. Que uma hora sempre vai ter alguma empresa que ela vai estar publicando sobre isso e querendo ouvir você. Então, eu acho que isso é uma parte que legal. Você tem uma ideia boa, não tem por que deixar de lado.
Olá, Agora tá. boa tarde. Fala pra gente seu nome só, por favor. Chamo Milene, fiz parte de um programa de gratuidade Senac, na unidade de Botafogo. E é inspirador ver vocês aí, né? Porque um dia a gente almeja ver nossos jovens cada dia mais alcançando, né? Principalmente das periferias, de comunidades. E eu gostaria de saber de vocês qual é o incentivo que vocês dão para outros jovens que não se enxergam nesse lugar. Assim, como se fosse uma porta de entrada. Camila. Eu cresci, como eu tinha dito, numa realidade simples, mas eu também nunca fiquei parada, eu sempre busquei mais sobre o conhecimento. Na minha escola, como eram as escolas rurais, eu buscava conhecimento com os professores, mas quando eu fui progredindo, mudei para uma cidade, tive contato com a internet, busquei na internet. Eu gosto muito de seguir influenciadores da parte da educação, empresas que estão ligadas a isso, e que a gente vai sempre sabendo das oportunidades. Então, a gente aproveita essas oportunidades e adquire conhecimento, aprende o assunto que está acontecendo no momento, e assim a gente melhora a nossa performance. Faz sua pergunta, Davi. Eu queria perguntar como que dá para reforçar a educação para ficar parecido com a educação de vocês? Qual é a outra pergunta? O do Davi já foi uma. A outra pergunta aqui, ó. Só um minutinho. A gente faz as duas perguntas. De Nova Iguaçu. Boa tarde. Eu queria saber como que vocês fazem para manter os jovens inspirados hoje em dia, até porque hoje em dia a gente lida muito com a falta de motivação interpessoal. Agora, Renato, então, as duas perguntas. Como é que a gente faz para melhorar essa escola, essa educação e como manter a atenção dos jovens? Então vamos lá. Primeiro, como manter a atenção do jovem, né? Não é muito simples você competir com a tecnologia, né? Porque a gente tem um professor que nunca vai estar tão rápido quanto uma máquina, mas se a gente conseguir fazer com que os nossos professores sintam-se valorizados, eu acho que esse é um caminho, viu, o Lucas também. Quando você valoriza o seu professor, você pode levar essa escola que você ouviu aqui para a sua escola, independente do local onde ela está, né? Então, valorizar o professor. E aí eu queria poder falar com você, professor, professora, e com vocês, alunos também. Não tenham medo das máquinas. Não tenha medo da revolução tecnológica que está vindo com as inteligências artificiais, porque elas jamais poderão substituir um professor. Então, todas essas tecnologias, as pessoas têm medo, porque pensam sempre assim: um robô produz muito mais rápido que um homem ou uma mulher, né? E produz de verdade. Mas esse robô, se a riqueza que ele produzisse fosse dividida com a sociedade, né, todos viveriam melhor. Então a gente chega a uma conclusão, que o que tira emprego é a ganância dos patrões, que não dividem a riqueza que o robô produz com a sociedade. E não dividem também o que a inteligência artificial vai produzir com a sociedade. Porque se a gente começar a dividir essa riqueza que robôs e inteligências artificiais fazem com as pessoas, todos nós vamos viver melhor. Lucas vai ter uma escola melhor, professores vão ser mais valorizados. Então, professores e professoras, não tenham medo, não tenham medo. Então... Legal, gente. Eu quero agradecer muito aqui, falar para a Mariana, falar para a Camila e falar para o Lucas, que como professor é um prazer ver como vocês falam, como tem um brilho no olhar de vocês, como é que vocês representam tudo aquilo que a gente sonha de alunos que sejam protagonistas da própria história. E para você, meu amigo, só quero dizer uma coisa: sou seu fã. Você é um super educador. Parabéns. Valeu.